dentro dos pequenos grupos. Por quê? Ano passado, né, a gente estava pontuando que a frequência tinha caído muito, tinha grupo até que não estava mais tendo reuniões, porque ninguém parecia. Aí Deus nos deu a estratégia de juntar, de fazer 2 a 2, né? Com exceção do Diego, que ainda ninguém foi levantado aí para ajudar o Diego, mas o grupo do Diego ainda é pequeno, né? Mas eu creio que o Senhor vai enviar alguém, capacitar alguém para ajudar o nosso irmão também. E aí a gente teve essa orientação do Senhor, e aí a gente conseguiu, né? Eu vi que começou a caminhar, inclusive outros membros, né, foram adentrando. Lembra que foi só a gente mudar a estratégia, choveu de gente nova no nosso grupo. Não sei se vocês estão lembrados disso. E aí eu queria ver com vocês como que está, né, a questão desses trabalhos, se vocês sentiram, assim, um pouco de mais envolvimento, como que tá? Vamos começar aqui pela Idenia. Idenia, como é que tá teu grupo? Meu grupo está bem, porque tem umas pessoas que elas entraram e não querem continuar, e nós vamos fazer um propósito de oração semana que vem, só que eu vou falar assim, quem quer entrar. Quem não quiser entrar, porque tem gente que... porque nós nos reunimos de segunda a 8h30, e aí o pessoal arruma a igreja para ir. Elas têm oração 8h30 de segunda. Mas cada um com seus problemas, aí eu já avisei, porque nós não ficamos só na oração. A gente estava estudando o livro de Tiago. Sim. E agora nós vamos começar com 1 João, porque 1 João fala muito do perdão e fala da gente nos perdoar e perdoar o outro, senão a gente não conhece realmente Deus, né? E aí, vamos começar nessa semana, mas a gente vai fazer um propósito de oração individual. E aí eu vou colocar lá, quem quer participar. Porque não adianta eu colocar a pessoa, porque a Gabriela, ela está no grupo, mas ela só entra no privado para pedir oração. Oro. Mas ela não participa no geralzão. Nunca pode. Quer dizer, nunca pode, não. E tem esse tipo de gente mesmo que não produz. Então, eu vou fazer um levantamento. Até agora tem 2 que não, que é a Gabriela e mais uma outra, que ela é lá do interior, que até falei com você que ela não participa. Ai, ela é daqui de São Paulo, é do interior de São Paulo, esqueci o nome dela. É a Simone. Não é a Simone. A Simone está bem, entendeu? A Simone que ela mora... Hã? A Simone Sampaio? Não, é uma outra. Simone Sampaio, ela entra, ela me chama no particular, a gente conversa. Não é ela, é uma outra aqui que o marido era da igreja também, depois eles se separaram e voltaram novamente. Eu esqueci do nome dela, ela mora... Marilene? Marilene? Não. Minas? Não. Tem a Marilene é minha. A Marilene é sua. A Márcia Julião disse que não pode também. É uma outra, gente, depois eu mando. E ela assim, eu vou colocar quem vai poder, para a gente fazer dupla. O que a gente pode estar fazendo? Vou dar uma orientação para todos. Essas pessoas que estão no PG e não estão participando, entre em contato com elas e pergunta assim, você quer, por exemplo, no caso das mulheres, o Diego não tem essa opção, porque o Diego é só o Diego, não tem outro grupo de homens. Então, o Diego não tem como, né? O povo tem que submeter ao horário do Diego, né? E não é um horário ruim, que é sábado, 10 horas. Então, um homem, né, solteiro, sem esposa, o que ele está fazendo na rua 10 horas da noite? É verdade? Então, tem desculpa. Então, o que acontece?
Mas vocês, as mulheres, vocês podem falar assim, irmã, tem grupo no sábado. O Cris ainda está reunindo terça, Cris Simeonato? Não, Ana, eu reúno nas quintas-feiras às 9, Quinta. Né? Às 9. Quinta-feira. Quinta às 21. Deixa eu anotar aqui. Cris Simeonato, 21 horas, quinta-feira. Aí vocês dão a opção, falam, ó, depois eu vou regular lá na descrição os horários das reuniões, que aí a gente fala assim, olha, você quer participar? Tem quinta, tem sábado. Por quê? Porque às vezes realmente a pessoa não participa porque o dia não está legal, ou o horário não está legal, enfim. A gente vai abrir as opções. Aí, eu quero trocar de grupo. Então, aí a gente pega. Eu não posso dia de segunda com a Ideni, mas de repente eu consigo fazer. Igual, eu estou com um problema desse. A Suzane, lá do Paraná, que é do seu grupo, Ideni, ela veio falar comigo hoje que ela Ela não não conseguiu. é do Ela meu falou, eu grupo. tento, Ela mas não eu é do não meu consigo grupo. dia de segunda. Hã? Ela não é do meu grupo. Uai, não é não? De quem que é Ela a saiu, ela não é Suzane? do meu grupo, não. Ela Não, saiu. ela saiu porque ela não consegue, então, foi isso. Aí ela falou assim, Ana, dia de sábado eu consigo. Eu vi que a Cíntia, ela posta bem tarde no sábado, né? Eu falei, é. Ela falou, não, no sábado eu consigo. Então, aí a gente pode remanejar ela para o grupo da Cíntia para ela poder participar, porque às vezes a pessoa realmente quer participar, mas aquele dia não dá, ainda mais pessoa que é envolvida com igreja, gente, mudou os trabalhos da igreja, a gente tem que mudar junto. Então, às vezes até a pessoa quer. Então, as mulheres podem, né, estar trocando e a gente pode estar vendo isso, para tentar fazer com que a pessoa, né, permaneça no trabalho. Se ela quer realmente envolver com o pequeno grupo e caminhar com a gente, ela vai ter essa opção, né? E vamos ver. Agora, tem gente que realmente é porque não quer. Então, a pessoa que não quer, eu assim, se ela é membro do canal, a assinatura dela está ativa, deixa ela lá. Não exclua, jamais. Porque senão a pessoa vai falar assim, não estou participando porque me excluí. Vou dar ousadia pro cão, não. Deixa lá. Uma hora Jesus toca, né? Acontece alguma coisa. A Bel queria falar alguma coisa. Então, eu e o meu grupo da Lívia também, a gente mudou, tá? O dia da gente, inclusive foi essa semana, eu ia passar para você. A gente vai começar a fazer na sexta-feira à noite, porque segunda-feira está tendo ciclo de oração lá na igreja da Lívia, e Sim, embora ela não iria, ela até disse, eu ficaria, mas só que tem a mãe dela, que a irmã dela tem que ir, tem que ficar, e tem uma logística que precisa ser feita, e se ela tiver sim. disponibilidade, então ela iria também. Então, a gente achou por bem, é o dia da semana que ficou bom para nós duas, porque, na verdade, também tem que pensar nisso, né? Não é Sim, delas, é a porque que adianta a gente se adequar à disponibilidade delas, se a gente não vai ter, vai ficar aquela correria, fica desorganizado. Então, a gente precisa realmente ter a disponibilidade para estar, né, dedicando esse momento para elas. E aí, por essa razão, inclusive, a gente fez uma enquete no grupo para saber, né, se ia ter uma participação efetiva das demais. Então, assim, teve uma especificamente que disse que não ia conseguir mesmo, que participava, mas inclusive teve gente que não está participando, que terminou respondendo que poderia participar na sexta-feira. Então, assim, a gente mudou. Então, nossa reunião agora é às 9h30. 9h, 9h30, a gente não determina um horário, assim, a gente coloca 9, mas às vezes começa de 9h30, porque o povo ainda está se sim. organizando. 9 Ainda horas, está organizando, né? feiras, Tá. Então, e o Deni, o seu grupo se reúne que hora? Meu grupo reúne 8h30 segunda-feira. Antigamente era sexta-feira. Aí nós fizemos uma enquete, né, Márcia?
Nós fizemos enquete da sexta e da segunda. Ganhou a segunda. Entendeu? Por isso que nós estamos aí, porque até, quer ver? Não, é tudo planejado no meu grupo, porque eu sou a mulher do planejamento, né? Então, não tem assim, você ficar, né? E aí eu converso, só que assim, eu falo, minhas irmãs, a coisa é assim, mas acontece que elas têm coisa, minhas irmãs, que elas acham que elas têm que orar pelo homem, para o homem voltar de manhã, de tarde e à noite. Aí chega lá no grupo, elas querem orar, volta. Aí quando volta, é expulsa de casa. Aí eu falo, ó, você tem que se posicionar. Até houve uma questão lá, muito interessante, com a Yuki, que ela falou com a Paula, porque ela falou assim, eu vivo um deserto em casa, é sabido, mas todo mundo que esteve em São Paulo, o meu esposo está agindo como se nós fôssemos um casal Margarina, Doriana. Ele grudou em mim, que não me largou. Ele nem viajar foi. Ele foi essa semana, ele levou Diego no aeroporto, Anunciada e Cíntia no aeroporto. Quando eu falei para ele, vamos na Meire, que foi sábado, ele falou, não me chama para ir na Meire, que eu não gosto dessas coisas. Assim mesmo falou para mim, sentado no sofá. Aí foi me levar, chegou lá na porta, ele virou para mim e falou, que hora eu vim te buscar? Aí eu, meu Deus, vou saber que hora a Ana Paula fica aleluiada, vai saber, né? Aí eu falei, olha, eu acho melhor você ficar aqui, que é longe. Vai gastar gasolina à toa? Eu falei bem assim. Já vai ficando aí, assim mesmo, eu falei para ele. Porque ele precisa de público, então eu não posso dar público para ele, que ele fica, né? E aí as meninas viram, nós chegamos em casa, eram 2h30 da manhã. Ele mudou, ele está totalmente diferente. Mas ele no começo, na primeira vez, ele falou assim, o ano passado, você acha que eu vou ser Uber dos seus amigos? Eu falei, a Márcia tem carro e ninguém precisa de você. Ele ficou assim, ó. Entenderam? Esse homem já é do encorajando e não sabe, gente. Ele ainda não entendeu. Você não está entendendo, ele está se achando. Então, ele pegou domingo depois lá, amigo de todo mundo, ele conhece todo mundo, ele é amiguinho de todo mundo lá. Ele perguntou quando é o próximo, viu? Porque ele vai participar, viu? Entendeu? Aí a turma do meu grupo fala assim, você é fácil para você, porque você não você vive um deserto em casa, quem dera Deus me dá isso. Sabe não. Eu falei, você não sabe de nada. Eu teve dia aqui que era eu tinha que ajoelhar no banheiro e expulsar, gente. Às vezes, eu expulsando direto. Aí eu falei, você tem que tomar uma posição, um posicionamento. Ela virou para mim e falou, você é dura de coração, irmã. Eu falei, sou mesmo, porque eu não vou deixar o inimigo ficar me batendo aqui dentro da minha casa, jamais. Aí eu fui citando. É porque a pessoa acha que o posicionamento é dureza de coração, e na realidade não é. Porque você não tá, a questão é que você está lutando, né? Você está lutando com aquilo que está na pessoa. Então, o amor. Mas aí ela veio conversar comigo, Então, aí a Paula falou, aí a Cíntia até falou, fala isso com a Paula, mas foi passando as coisas, a gente foi fazendo um monte de coisa e eu não falei. Aí a Ana teve um atendimento, me chamou assim e falou, eu já falei para a Elise que tudo é posicionamento na vida. Foi. Porque assim, a gente querendo ou não, elas estão enxergando a gente. E aí a Simone Sampaio me chamou no privado, falou, como você pode ser tão animado aí dentro de casa, dessa maneira, assim?
Aí eu falei, você tem que plantar a bandeira do reino dentro da tua casa. Seu marido saiu, você dá uma de louca aqui, levanta e aleluiada em tudo. Aí você unge tudo, gente. Teve uma época que eu ungi as cuecas do homem, o sapato do homem. Entendeu? Então, as pessoas me veem assim, que eu brinco muito, porque para mim não tem tempo ruim. Mas é uma luta. Pensa uma luta que teve desistir. Eu falei, chegou um tempo antes no outro que o Diego falou assim, eu tô correndo. Meu marido escutou, ele falou, quem é o Diego? Eu, meu Jesus. Entendeu? O Diego, minha irmã, eu não quero criar problema. Eu falei, isso é coisa do inimigo, larga de mal isso, tá causando. Aí o Diego deu risada, porque porque o inimigo escuta. E o tanto que ele papeou com o Diego a noite inteira. Ele não saiu do lado de Diego, amigo. Diego, Alex, entendeu? Então, gente, ele tá amiguinho do povo. Ele já é encorajando, só não chegou a carta avisando. Então, só que ele pegou e ainda falou para mim, eu não sei se a Paula sabe, mas nosso grupo sabe. Ele falou para mim, alguém caiu lá? Falou bem assim, porque a gente ora, ele fica escutando que a gente está orando. Mas eu com fone de ouvido. Ele fecha a porta do quarto, fica lá Pois eu, na hora da oração, minha filha, eu tirava o trem para ele ouvir. Ele vai ser ministrado, querendo ou não, minha filha. Não, mas eu não tenho coisa... coisa... Se for orar, dependendo, né? Dependendo, então. Se for orar... Agora, se o Espírito Santo me direcionar para ele, eu coloco, entendeu? Porque assim, e aí lá na minha igreja falaram, você tem que pregar para ele. Eu não prego para ele. Não. Eu coloco os louvores aqui, na televisão, quando ele não tá. Se ele chega, tá o louvor, ele senta, troca, não tem, entendeu? Mas, assim, é o Espírito Santo que faz. E agora eu falei para elas, eu estou entregando ele para o Espírito Santo. Porque antigamente eu falava assim, Espírito Santo, dá um jeito assim, assim, assado. Eu ficava ditando ordem. Até um dia que eu saí do quarto, o Espírito Santo falou, e agora está me dando ordem? Eu falei, Jesus, né? Então, é assim. E aí elas acham que, isso aqui é mamão com mel, Deni. Ela tá risada, é uma beleza, né, Márcia? Só não sabemos o quanto nós já choramos. Choramos, que eu tô falando, não é murmurar, gente. Não é fácil. Porque você luta contra o inferno dentro de casa. Não é brincadeira, não. Porque eu já cheguei a ver ele possuído aqui. Ele saindo e indo na minha direção para me atacar. Aí eu levantei a mão e expulsei. Depois ele sentou, parou e falou, eu vou na boleira comprar o bolo que você gosta. Então, gente, a gente tem que pedir discernimento do Espírito. E é isso que eu passo para elas. Entendeu? Porque não adianta a mulher, o cara... Aí eu falei para ela, vocês também têm que tomar cuidado para vocês não ficar doentes, porque eles vão para a rua. Eles voltam, você não sabe com que ele se relacionou. Vocês usem camisinha. Quem tem um marido em casa, minha filha, tem que cuidar. Entendeu? Não pode ter que vigiar. Então, elas acham, é fácil pro Deni, por isso que ela tá contente aí, eles transam escondido, sabe essas coisas aí? Então, passa isso na cabeça, porque o inimigo, foi o que a Ana falou, coloca muitas mentiras, inclusive na nossa cabeça. Fala, Cíntia. A Cíntia, ela sabe porque o marido dela agora também está na mesma. Diz que ela está turistando. Não, mas eu vou falar um negócio para você. Esse despertamento, essa curiosidade, né, que o marido da Ildeni tá, que o marido da Cíntia tá, já é Deus atraindo o coração deles para cá. Sabe? Deus já está atraindo o coração deles para nós.
Então, a partir do momento que eles começar, por exemplo, vocês vão ver, eu creio, eu estou orando, que eu quero que Deus, ele comece a nos dar a oportunidade de, tipo assim, vamos lá para casa da Cíntia, todo mundo no Ceará, a gente fazer uma reunião lá nossa, do Encorajando Nosso, lá no Ceará. Para quê? Para que o Marcos Davi tenha a oportunidade de nos conhecer, igual o Rubens Celso teve. Eu tenho certeza, próxima conferência Restaurar, Rubens Celso não, ele pode até falar assim, não, não vou não. Depois ele vai falar assim, quanto tá a passagem? Muito barato, né? Não, mas eu vou, mas eu não vou para conferência. Eu vou para passear. Pois venha. E Deus vai, ó, Jaminho, a gente vai para Pernambuco para Jaminho conhecer a gente. A gente vai para Bahia, eu quero ir lá na rua de Diego, quero passar na porta da casa da sogra de Diego, só para Verônica olhar e falar assim, gente, que esse tanto de mulher tá indo lá na casa do Diego? Opa, esse tanto de mulher indo na casa do Diego? Já falaram que Nós ele indo lá, minha filha, ungindo, do Paulo. portão até no banheiro, do banheiro até no portão, minha filha. Depois vocês vêm pro Canadá, tá? Ai, Diego, eu vi um monte de galega aí na tua casa, entendeu? Bora bater ele, seu pôr meu pé, bicho pega. A avó e a mãe dele falou da última, quando a gente veio no restaurar, que tanto de mulher aí, esse harém que você está vivendo? A gente caiu na risada, entendeu? Mas, minha irmã, isso já é o próprio Deus atraindo o coração deles. Vocês crêem, por exemplo, de repente, olha, já pensou que benção? Deus vai, condiciona a gente a ir lá na Cris, lá na igreja, na reunião da Cris Simeonato, vamos lá no Rio de Janeiro, e aí a gente vai, entendeu? Atraindo o coração desse povo, assim como o Senhor vai soprando, e esses homens, essa mulher vai ser atraída, entendeu? E aí, daqui uns anos, eu creio em nome de Jesus, gente, esse ano, a gente vai ter que ter um selo de restauração no meio de nós aqui. Em nome de Jesus. Não sei quem vai ser. Não interessa para nós quem vai ser primeiro. O que interessa é que Deus vai fazer na vida de alguém aqui. E eu creio que um dia nós vamos ter a capacidade de falar assim, olha, antigamente éramos tanto lutando. Hoje nós somos esse tanto trabalhando para a obra do Senhor. Eu casada com meu marido de novo, Bel casada com o marido dela de novo, certinho, né? Com ele dentro de casa, que ela não divorciou. Diego casado, Lívia, o marido da Lívia, o marido da Márcia, o Rubens Celso sendo uma bênção, o Marcos Davi, né? O Júnior cheio do Espírito. Gente, eu tô orando pelo Júnior e pelo Wilker. Esses homens precisam ser ativados. O Douglas da Cris, que é uma bênção. O Valdeilton da Letícia. Nós precisamos começar a bradar, sabe? E o Senhor, a hora que eu estava ouvindo lá, o Narciso da Anunciada, a hora que eu estava orando, né, ouvindo a oração da Anunciada, nós vamos fazer... Gente, é jejum de 12 dias. Nós tudo. Eu vou estender a campanha para ficar gravada lá no canal, mas essa direção é específica para nós aqui. Nós 12, vai ser 12 dias de oração e jejum por esses homens e mulher, e nós vamos pedir ao Senhor para quebrar o orgulho. O Senhor vai quebrar o coração orgulhoso. Por quê? Porque o Senhor falou comigo. E a oração da Anunciada foi resposta. Por quê? Porque na oração dela, ela falou assim, ó, tem homem, Senhor, que já tem cônjuge, Senhor, que já está abalado, mas o orgulho impede de voltar. Eu falei, o que é? Como é que é? Eu falei isso para ela ontem, o Rubens Celso estava assim. Olha, eu tô arrepiadinha. E, ó, Lívia, você vai pegar aquele óleo de unção que eu te dei. Você já fez isso? Você ungiu aí, orou? Ungi as portas de casa, a sala.
E eu vou te Onde falar, as ontem, Vai vou nos até... lugares aonde teu marido senta, aonde teu marido gosta de ficar, aonde é o lado dele da cama, aonde vai ficar as roupas dele dentro do guarda-roupa. Entendeu? Abençoa a comida. E você não precisa falar de voz alta. Quando ele for, Isso, por você exemplo, abre o olho e fala assim, que esse alimento, Senhor, purifique, isso. modifique, cure, liberte. Vamos tomar café? Vamos, vou te servir, Senhor, em nome de Jesus, que esse alimento não seja só um alimento físico, seja espiritual. Purifica ele em nome de Jesus, amém. Deixa eu Mas Vamos compartilhar jantar, aqui, vamos ó. comer uma pizza. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Amém, amém. Ontem ele perguntou para mim assim, Lívia, você viu meu status? Eu falei assim, não vi ainda, porque era link. Aí ele falou, depois dá uma olhada. Aí, quando eu vi, era a pregação do Cláudio Duarte sobre casamento. Mas, assim, daquele jeito dele engraçado, né? Falando do casamento. E aí ele falou assim, se eu tivesse que ir ver uma palestra desse homem, eu iria. Só que ele falou palestra, né? O Cláudio Duarte. De quem que é? Palestra. O pastor Cláudio Duarte. E ele falou do Cláudio Duarte como palestrante. Ele falou, se um dia eu soubesse de uma palestra desse homem, eu iria. Aí eu até falei, ai, Jesus, agora eu vou ter que correr atrás da agenda do Cláudio Duarte quando ele estiver aqui em São Paulo, né? Que é uma oportunidade de Deus trabalhar do jeito engraçado dele, mas ele vai falando da palavra. E aí, você tá entendendo que Deus está mexendo? Você está vendo que Deus está fazendo? Mas, gente, nós não... por Deus, ontem, quando eu orei, é porque às vezes eu tô corrida, não dá tempo de falar. Mas quando eu orei, eu falei assim, Deus, nós não estamos fazendo isso em vão. Não. Nós não estamos fazendo isso todo dia. E essas orações não estão mexendo no mundo espiritual. Não é possível. Verdade. Não é possível que a gente, com tanta afinco, falei, porque, pai, tem dia que a gente não quer orar. Tem dia que é visível, que fala assim, eu estou orando por imposição, eu estou orando por obediência, mas eu não queria orar hoje, eu queria deixar isso para lá, ou eu queria falar para Deus assim, ó, para mim, chega. Mas não é não está em vão, não é uma coisa, obrigada, filha, não é uma coisa em vão. Não. A gente vai ver esse céu abrir, eu creio. Gente, eu creio numa velocidade tão grande que esse dia para trás eu tive uma visão. Deus vai dar um varão para Diego. Deus vai dar um menino no braço de Diego. Que seja o Emanuel. Tá entendendo? O Diego vai ouvir um menino de Verônica dizer, papai, eu creio nisso, irmão. Aleluia. Eu creio nisso, gente. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos dando a nossa vida para um Deus de prata, um Deus de bronze, um Deus de madeira, não. Nós estamos entregando a nossa vida para Jesus. Então, nós vamos bater nessa porta igual a viúva doida lá. Nós vamos bater na porta de Jesus até que se cumpra. Eu creio, ainda esse ano eu vou ver Marco Davi rendido, eu vou ver Jaminho cara de pau. Não, Jesus! Não, Jaminho porque ele não sabe ainda. Ô, gente, não, entendeu? Tem um detalhe aqui. Gente, eu vou ver Rubens Celso naquela conferência restaurar, Amém. desmanchado no chão de tanto chorar. Você tá entendendo? Ele estava assim, na vez ele estava assim, vai participar de uma reunião nossa. O Cristiano vai participar, não sei como que Jesus vai fazer. Isso aí de fazer é dele, é com ele, não é comigo, não é com você. Entendeu? Marco Davi, porque ele não sabe ainda. O laço que nós estamos armando para ele. Olha, nós vai laçar ele de um jeito que ele vai virar, como é que fala? Ele vai virar tiete da Conferência Restaurar. Ele vai ficar pior que a Cíntia, vai querer toda vez, vai querer 2 por ano, vai perguntar assim, por que vocês não fazem 2 por ano? Ah, não, uma por um ano demora. Vocês vão ver, gente. Por quê?
porque nós estamos colocando no altar do Senhor. O Rubem Pode Celso, pedir antes uma da... coisa ilícita. Paula, antes da Cíntia falar e da Márcia, o Rubem Celso, gente, ele financiou um jantar aqui, tailandês, da primeira vez. E aí, na hora que eu peguei e falei no privado para Paula, né, eu falei, ó, todo mundo vai dar né? Aí, eu falei, cadê o seu Pix, sua conta pro pessoal? Foi. A minha conta. E dessa vez, tudo que eu comprei no Atacadão foi por conta do Rubem Celso. Foi. E ele disse que ele não ia ajudar. E ele não era motorista, nosso motorista. Ele que falou, eu vou levar o Diego, eu vou levar no Ceará. Não, gente. Gente, ele ainda dando palpite. Fala, senão você não vai falar não, que eu já tô aleluiada aqui já. Ele deu palpite que da próxima vez tem que fazer num lugar que tenha piscina e quartos para quem não quiser participar, ficar na piscina. Gente, sabe quando você olha e você fala, Senhor, não sabe o que está fazendo, entendeu? O Márcia aí, vai para Fortaleza, entendeu? Lá eu tem acho praia, que não vai precisar. mas eu sou mestre de trazer o aleluia nos lugares mais improváveis do planeta. Eu vou receber muito bem. Márcia, fala, Márcia. O meu é rápido, assim, só para, né, testificar e testemunhar o agir do Senhor. Eu não tenho contato com o Evandro, assim, né? Mas, assim, eu vejo, eu não tenho ele bloqueado nada, né? Eu só não tenho contato porque a gente não teve filhos, então não é uma coisa que a gente pode ficar falando, né? Mas eu vejo que agora, Ana, ele fica postando, assim, algumas mini pregações, vamos dizer assim, né? Coisas pequenas, assim, tudo bem que é católico, mas ele coloca o Frei Gilson, ele coloca o padre Christian Shankar, esses dias ele colocou a foto de perfil dele, a imagem de Jesus. Amém. Então, assim, eu creio que é o mover do Senhor na vida dele, né? Glória a Deus. É tudo padre que trabalha com libertação. Interessante essas coisas, né? Por que será, né? Por que será, né? Então, só para testemunhar para vocês também o agir do Senhor, né? Que Deus está agindo. Glória a Deus. Nada é por acaso, nada é por acaso. Eu cheguei, o Davi me perguntou, eu falei ontem na oração, as meninas já estão sabendo, né, que eu tinha que marcar esse encontro do Davi com a Ana, porque eu não sabia como é que ele ia reagir, se seria como o Alex, mas ele já de antemão já se convidou. Eu falei para ele como era mais ou menos no restaurante, que era um palestra, então ele não tem problema. Eu disse, pronto, então Deus marca encontros e ele quer ouvir a palavra, o que é que a gente está fazendo, porque ele viu as fotos no Instagram, ele nunca tinha visto. Foi a primeira vez nesses anos todinho que eu divulguei para minha família. Inclusive, foi assim, um boom no meu Instagram sobre o Ministério Encorajando Famílias. Eu nunca tinha revelado esses anos todinho, né? Eu nunca tinha postado foto de evento, mas todo mundo tinha curiosidade de saber, porque eu nasci na fé e a minha família é de igreja, é de pastores, eles queriam saber que igreja é essa que eu estou participando. E mal sabem eles que é a igreja de Cristo, né? Cristo Jesus. E aí chamou a atenção dele, tipo, aquilo que ele imaginava que era loucura da minha cabeça, o Senhor confrontou de uma forma sobrenatural. Acho que ele e o Rubem Celso estão assim, ó, junto misturado na próxima. Vão ser amigos, vão ser amiguíssimos. Calma, o Diego tem que estar preparado. Eu Deus já tem que disse levantar, pra porque ele. na hora que esses homens voltar, o grupo do Diego vai ser o maior. Como é que vai fazer, Diego? Você discipulando esse tanto de homem. Pois é, eu já vejo. Quanto de cueca? Poxa, se depender de mim, eu sou doido, né? Eu gosto Gente, ele pediu o número do Diego, que ele está querendo falar com o Diego no WhatsApp. Ai, viu o Diego no nosso grupo. Entendeu? Já falei com ele, já mandei uma mensagem para ele.
Pera Não, e o ainda. Rubens Celso agora está ditando moda. Ele disse assim: não mistura, tá ótimo, só o grupo da Ana, não precisa botar gente de fora, só esse grupo aí tá bom. Deu palpite, falou na oração, não precisa pôr mais gente, não, que vai atrapalhar, não foi? Você tá vendo? Gente, calma. Eu tenho certeza. Ó, nós estamos orando, eu tenho certeza. Vai ter avivamento na vida do Júnior, viu, Cris? Você está preparada? Você está preparada para ser mulher de profeta? Você está preparada para Ô, ser. Glória. Você está entendendo? Deus vai fazer, minha irmã. Calma. Pera Amém. ainda. Amém. Pode se assustar. Você vai falar, gente, Tô o que foi tranquila. isso aqui? Você vai ver. Eu falo, tá demorando é porque Deus está caprichando. É isso. As suas reuniões estão sendo que dia, Cris? Na quinta-feira, às 9 horas. Quinta às 9. Não tem muitas que não estão participando, né? Tô que nem a Deuni. Elas querem somente orar, pedir para o marido voltar, a fixação, a neura de que para ser feliz precisa do marido em casa, né? Mas não querem passar pelo processo. Então, assim, mas outras que não estão entrando, mas tem aquelas que estão interessadas em mudanças, né? Como a Fernanda, a Mari e a Vânia, né? A Vânia é meio cabeçudinha, assim, mas Deus está agindo, Deus né? está trabalhando. Não, Tá, e aí com certeza. você vê, fala, ó, gente, talvez quinta-feira tá difícil para algumas. A Ana, a gente teve uma reunião, aí eu vou colocar lá os dias certinho, faz assim, que dia da semana dá para você, a gente pode trocar. E aí, como se diz, pelo menos participa, né? Vamos ver se participa em outro grupo, né? Sim. Então, É que assim, então eu tô vendo que os grupos, mais ou menos, tá andando, né? Tá indo. Às vezes não é frequente ser 100%, mas tá. O que você ia falar, Pelo Cris? menos, o mínimo 4 participam. O mínimo. Pronto. Sabe? E eu já dou glória a Deus por isso, porque muitas vezes eu fiquei sozinha na reunião, né? Então, louvado seja Deus. E eu estou preocupada, Ana, com a Sônia. A Sônia, o De Espírito Santo me Minas? incomodou. O Espírito Santo me incomodou por ela, que ela sempre participava, ela não está participando. Ela disse que estava envolvida com os outros eventos lá, com o outro pastor lá, e não estava dando para participar, mas quando dava, ela entrava, e agora ela não está entrando. Aí, outro dia, o Espírito Santo me incomodou para orar por ela, passei um vídeo, uma mensagem, né? Uma oração por ela, conduzida pelo Espírito Santo. Ela não me respondeu, nem uma mãozinha junto ela não colocou, e isso está me preocupando. Liguei para ela também, ela não me respondeu. Então, assim, eu estou incomodada um pouco com ela, não sei Acho se que ela você pode está estar tendo passando por contato com ela. alguma coisa. Eu acredito que sim. Você quer que eu Entendeu? entre, Se você puder entrar, né, em contato com ela, porque eu sinto que algo está acontecendo, sabe? Tá. Pode deixar. Eu faço de conta assim, como quem não quer nada. Isso. Porque às vezes ela não quer falar, ou sei lá, né? Não... Tem aqueles momentos que a gente quer se afastar, né? Então, de repente, ela consegue. Aí você me dá um feedback depois. Tá, eu vou entrar em contato. E aí, então, assim, eu queria ver, né? Então, a gente mais ou menos está caminhando, né? Glória a Deus por isso. Eu quero ver seu trabalho, né, em cima de pessoas que não estão participando, para atrair essas pessoas para participar efetivamente. Eu vou fazer, depois que eu terminar essa parte de livros de Paulo, aí eu quero gravar o discipulado, né? Eu quero fazer, Diego, naquele formato que a gente fez naqueles dias que não deu certo, o negócio, a transmissão lá na igreja, que a gente passou os slides que você falou que gostou lá. Cris, a paz, amore. Que você falou que gostou do formato que a gente fez, de passar os slides e tal. Eu quero ver se eu faço naquele formato, tá? De passar slide,
compartilhar vídeo, porque o pessoal gosta, né? Então, aí eu vou ver se depois que eu terminar o livro de Tito e de Timóteo, eu vou preparar esse discipulado de batismo. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes entra no nosso ministério e não é batizado. E aí, que Deus me deu aqui um negócio? Da gente fazer esse material, a pessoa faz o discipulado, entendeu? E, por exemplo, quando tiver uma conferência Restaurar, como o Walter ele é pastor, eu peço o Walter para batizar a pessoa junto comigo, entendeu? Porque o Walter já teve 2 batismos no Restaurar. Já teve 2 batismos, já 2 pessoas que ele batizou, que ele foi para o hotel, pediu o pessoal do hotel, o pessoal deixou e ele batizou a pessoa lá no hotel dele. Então, a gente pode fazer isso também, que eu tenho certeza que se eu virar e falar assim, Walter, é do meu ministério e tudo, não é batizado, tem vontade de batizar, porque às vezes a pessoa, por exemplo, a gente está com um caso desse, a Luli, a Lucilene, do grupo da Ideni, ela está com dificuldade de ingressar numa igreja, ela ainda não encontrou uma igreja, tá, como se diz, ir nos cultos e tal, mas ainda não sentiu ainda onde é para ficar, mas ela é uma pessoa que consome tudo do nosso ministério, e ela quer fazer o discipulado para batismo, que se ela não achar uma igreja até a conferência Restaurar, ela se dispôs a ir na conferência Restaurar só para ser batizada. E é uma pessoa que está em comunhão conosco, sabe? Que ela participa, ela consome, às vezes ela não consegue ir participar das reuniões semanais, mas ela consome tudo, as campanhas, ela participa de tudo. Ela participa de todas as reuniões. Ela participa. Vendo? Aí ela tá, entendeu? Ela tá em comunhão. Então, não é uma pessoa esporádica, é uma pessoa que sempre está no meu privado, está no privado da Udemy. Então, assim, essas pessoas, fazendo o nosso discipulado de batismo, elas podem batizar lá na conferência. E aí eu falo com o Walter, e eu falo, Walter, já preparei, é uma pessoa que já anda, né, comigo, com o pessoal lá do Encorajando, você batiza na hora, gente. Batiza na hora. Ele não tem problema. Então, a gente pode dar essa oportunidade para a pessoa, e aí a gente fica orientando e orando para a pessoa, né, se engrejar em algum lugar, mas de toda forma ela não está fora da comunhão. Ela está ali com a gente, né? O certo é ter a comunhão física, a comunidade física, mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade, sabe, de encontrar uma igreja. A gente sabe que está complicado, gente. Igreja séria, pastores idôneos, pastores, a gente sabe que está difícil, mas, né, é uma opção para a pessoa não ficar aí muito tempo sem batizar, né, sem estar em comunhão com Cristo. Então, eu acredito que vai ser bom, né? E aí depois a gente faz eu já estou com o material, e eu vou começar, assim que eu terminar os estudos das cartas de Paulo, aí eu já vou começar a fazer os slides do batismo. E aí a gente vai começar a gravar, e naquele formato, né, para estar ensinando o povo lá as bases da nossa fé, né? Então, e eu quero ver se esse ano, na segunda metade do ano, a gente faz pelo menos uma conferência online nossa. E aí esse ano eu quero trabalhar paternidade. Fez uma campanha o ano passado sobre paternidade, mas eu quero fazer em formato de conferência para a gente mostrar, né, justamente os problemas que a ausência paterna traz. Igual é na Conferência Restaurar, só que mais profundo um pouco. E aí eu quero fazer assim, todo ano eu quero trazer um daqueles temas, mas mais profundo, né? Paternidade, identidade, heranças espirituais, e aí a gente vai aprofundando para deixar isso gravado. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem profundidade acerca dos problemas espirituais que ela tem,
aí quer lutar pela restauração, quer lutar por isso, quer lutar por aquilo outro, mas não entende que ainda está cativo, que precisa perdoar, que precisa disso, que precisa daquilo. Então, eu acredito que aquilo vai trazer muito conhecimento, vai trazer muita libertação para muita gente, né? Para muita gente. Diego, você queria falar? Pode falar. Uma coisa que eu estava conversando com o Deni mais cedo, na verdade já tem um tempo que eu estou falando isso com ela, que a gente conversa bastante, né, e tal, né, sobre vários assuntos, estudo, um bocado de coisa. E aí, o que acontece? E também com o relato de algumas irmãs, fazer um material para que essas mulheres possam se posicionar quando os homens se aproximam delas. Porque, às vezes, o negócio está fácil, mas só que por falta de sabedoria e discernimento de algumas mulheres, de não obedecer à ordem do Espírito Santo, elas deixam os homens escaparem por falta de sabedoria. Então, tem que começar a fazer um material de preparação para o retorno. Isso é muito importante, porque tem muita gente que já está, a coisa está próxima, está perto. Eu vou dar um exemplo aqui, Marcelo. A esposa dele está próxima, está quase perto de voltar. Só que ainda tem a culpa da parte dela lá, que ela não ela se culpa pelo que aconteceu. No fundo, ela quer voltar, mas tem essa questão. Aí eu Ela tô largou orientando. do namorado, que ela estava namorando. Tá namorando com um cara lá, mas só que ele descobriu aí, recentemente, uma moça que trabalha com ele, ou com a esposa dele no banco, ou não sei onde é, e ela falou tudo que ela está sentindo por ele, pelo Marcelo, que ela sente falta, aquela coisa toda e tal. Dido não veio nem falar comigo, ó, cachorro. Não, é porque assim, ó, tá irrestrito porque ainda, né? Por isso eu só tô falando aqui como exemplo. Conceito de mudança. Aí na hora que ele tá triste, que ele tá down, ele fala, ô, Ana, ore por mim, ore por mim. Aí na hora que o trem começa a levar, é Marcelo. Homem de Deus. Gente, não, peraí, não precisa guerrear esse trem. Essa moça precisa voltar para casa. E ela tá vendo o resultado dele, porque eu vi quando Precisa, então, a gente precisava, sabe do quê? Eu acho que a gente vai precisar de uma pessoa que tenha, né, a gente já tem aqui, por exemplo, tem a Cris, que o Júnior voltou para casa. A gente pontua os pontos principais, né, do que precisa, o que precisa ser trabalhado para as pessoas terem noção, né, de como é que vai ser. E a gente precisava de um homem também, que a esposa voltou, para nos dar assim, ó, porque é diferente, homem e mulher, para nos dar o norte, tipo assim, o que é importante ponderar para tipo para ajudar essa pessoa a ter, porque eu acho assim que muito das vezes a pessoa fica com medo de voltar e ter o pecado atirado no rosto, né? Exatamente. Exatamente. É uma coisa marcante, porque isso aí você tem que esquecer, jogar que nem Deus, no mar do esquecimento, não trazer acusação, porque por si só, eu tiro aqui em casa a experiência, o próprio pecado da pessoa já incomoda. Esses dias, quinta-feira, eu estava dando um testemunho para as meninas na live, e ele fica assim, né, ó, de butuca. Por que você me citou lá? Falei, mãe, é uma experiência, eu estava citando isso aí, porque ela estava vivendo a mesma coisa e eu quis mostrar para ela. Eu não gosto de estar lembrando essas coisas, né? Então, assim, eu não sabia que ele estava de antena ligada. Ouvidos. Então, essas coisas, assim, para a pessoa que teve no pecado, incomoda, né? Então, tem que ter sabedoria. Então, a gente tinha que pegar, né, tipo assim, os principais pontos que a gente vê que aquilo que impede essa pessoa de se aproximar, de voltar, de dizer assim, cara, eu quero tentar de novo, né? Tipo, coisas assim.
para a gente trabalhar, né? É um material bacana também, né? É bom a gente falar sobre isso. Fala, Cíntia. Uma das coisas que você pontuou lá no nosso encontro que chamou a atenção foi aquele casal que estava presente, né? E você falou que eles dão uma amnésia, eles não lembram do que fazem. Eu estou falando porque a Cris falou isso aí, ela é uma experiência, é uma referência para mim, porque uma das coisas que mais eu sofri nessa caminhada esse tempo todo é experiências de pós. Só tem gente lutando, não tem gente. Eu acho que desse tempo todinho eu vi a Mônica Doreto, a Cris e o Alex de Janeiro. Uhum. Porque eu não conto naqueles testemunhos online do YouTube do Walter. Eu sinto muito. Mas eu conto aqueles que a gente vê a vivência e vê o crescimento. E a Cris foi uma referência. Eu tenho 34 anos de casado. Meu marido passou 30 anos fazendo tudo errado. Ele mesmo se arrependeu e disse, desde o primeiro ano de casamento. Ele já fez o arrependimento, ele já pediu perdão, ele está há 2 anos já no processo de volta. Hoje ele está na casa da mãe dele. Hoje ele quer saber qual é a igreja, ele quer conhecer a Ana Paula, ele quer conhecer o ministério. Hoje ele diz que tudo bem a live. Hoje ele fala que não tem problema ouvir de Deus. Antes ele não queria saber de Deus. Ele já foi da igreja, sim. Eu estou com meu esposo desde os 14 anos de idade. E essa experiência de desenvolver um trabalho do pós é muito importante. Eles não lembram do erro. Acho que um dos grandes... Eu sigo, né, a Ana há muitos anos, e uma das coisas que a gente fala é essas experiências que eles passam fora de casa, que são muitas, e o Davi, o grande pecado dele é isso, a promiscuidade. A Ana sabe que no Nordeste isso é cultural, é demoníaco. As mães já encaminham os filhos, a família já, para tudo isso, errado. Minha sogra foi uma que disse, você é boba. O meu filho, meu marido, ela foi amante muitos anos, quase 40 anos, e ela dizia assim, você querer ser coisa demais do meu filho ter só você. Então, para eles, aqui no Nordeste, isso é cultural, o homem ter várias mulheres. O homem que é bom é aquele homem que é raparigueiro, que tem muita. Exatamente, aqui é assim. E o Diego, eu disse, se prepara, Diego. Ele sabe, a gente ora junto. Se prepare, porque eu não sei qual vai ser a reação do Davi. Muita coisa ele vai dizer que não, ele não fez. Eles não lembram. Parece que a vida é antes e depois do posicionamento do caminhar de volta. Ele disse, eu conquistei tudo, eu ganhei tudo, eu consegui tudo. No final, não tinha você nem a minha família para dividir. Estava vazio. Eu tenho uma conclusão, Cíntia. Tem coisas que acontecem comigo e aconteceram com o Júnior, e que ele realmente não lembra. Inclusive, uma que acho que Deus permitiu que acontecesse, fosse um vídeo da minha câmera de segurança. E ele não lembra, ele nega de pé junto. E eu revendo, antes de apagar isso bem a tempo, né, que eu resolvi deletar tudo. Eu vi. Para mim, quando eles não lembram, porque eles estão em estado de possessão. Eu também acredito nisso. Cara, só para você ter uma ideia, o Danilo chegou na Ana Clara falando assim, uai, Ana, eu tô... Ele não fala Ana, né? Ele fala Ana Clara, porque Ana ele chamava a mim. Então ele fala Ana Clara, porque Ana era só eu. Aí ele fala assim, Ana Clara, eu tô tentando falar com seu irmão e eu não consigo, a mensagem não chega, fica só um risquinho. Seu irmão mudou de número, tá com algum problema no número dele? O que que tá acontecendo? Aí ela falou, pai, ele te bloqueou porque ele não quer falar com você. E eu não sei o que que é, porque ela já tirou o corpo dela fora. Aí ele falou assim, uai, eu também não. Nossa, eu nunca fiz nada pro seu irmão, nunca. Meu Deus, por que que ele não quer falar comigo? Eu não fiz nada. Aí ela falou, não sei, pai, aí vocês têm que conversar. Ele,
Nossa, fala para ele que eu amo ele, porque eu não sei por que que ele tá com raiva de mim. E aí a Ana Clara falou assim, falou, mãe, eu vi que o meu pai ele não tem noção. Ele não faz ideia do mal que ele fez para nós. Ele não tem noção de nada. Aquilo foi sincero. Ele tem uma mente, parece que a mente dele está bloqueada, que ele não tem consciência do tamanho do estrago que ele fez pra gente. Aí, beleza, passou. Aí agora no aniversário dela, né? Ele ligou e ela falou: mãe, eu tive a impressão que meu pai estava sendo vigiado. Eu falei, como assim? Ela falou assim, parecia que é tipo assim, aquela pessoa que tá fazendo uma ligação, mas tipo assim, anda logo, tipo, te deixei ligar, mas é rápido, anda logo, acaba com isso logo. Por quê? Ele não ficou nem um minuto com ela no telefone. Ele falou: oi, filha, tudo bem? Papai tá ligando para te dar parabéns. Aí ela, pai, obrigada. Ele, 17, né? Ela falou, não, pai, 18. Ele, nossa, então eu tô perdido. Você já tá fazendo 18. Aí ela falou assim, pai, tô fazendo 18. Ele, não, então tá. Papai só ligou mesmo pra te dizer parabéns, viu? Papai te ama, viu? Beijo. Ela, tchau. E ela falou assim, mãe, eu tenho impressão, ou ele estava me ligando escondido, ou tinha alguém dando pressão para ele. Porque quando eles querem, olha que interessante, porque o Rubens Celso, ele fica na garagem, dentro do carro, quando ele quer ligar, para mim não escutar, para não saber. Mas não adianta, entendeu? Então, é a mesma coisa do Danilo, dos nossos esposos e dos nossos cônjuges, né, que entra o Diego também. Ainda mais quando eles são enfeitiçados. Quando eles comem, quando eles são enfeitiçados. Porque assim, eu vou falar uma experiência minha. Tem uma mulher que ela é cozinheira, ela é chefe de cozinha. E ela é uma bruxa. Por quê? Porque quando eu descobri que ela orava na comida do Rubens Celso, e aí quando ele começou a trazer comida para cá, e aí eu comecei a consagrar, né? Eu comecei a orar em cima da comida. E parou, entendeu? Mas, porque assim, quando você é uma bruxa, você não precisa fazer no físico, entendeu? Você não precisa comprar vela, fazer todo aquele ritual. Você manda no olho, sabe essa história do olho, do olhar? Essas mulheres, elas trabalham muito com isso. Da nós mulheres, nós temos essa facilidade de olhar aquilo, focar naquilo e amaldiçoar ou abençoar. Então, é uma maldição que elas colocam. Então, eles na cerveja, na comida, porque a Bel não sabe, mas eu falei para Paula que numa das orações da Cris, eu vi antes dele voltar, ele no bar, assim, ele estava no bar, ele estava vestido como um malandro, eu vi ele de costa. Eu falei para o grupo e falei para a Ana. A Cris, porque eu tenho, às vezes, logo de manhã eu ponho o fone de ouvido e vou ouvir as orações. E naquele dia eu levantei e fui anotar. Porque assim, durante o dia eu esqueço, às vezes, né? E me chamou muita atenção que eu vi o marido da Bel, ele de chapéu, com uma roupa branca, com um terno branco, de linho de costa, e bebendo todas, e no bar olhando, em pé na porta e olhando, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu falei, Senhor, então, eu falei para a Ana, eu vi assim, e falei para os meninos, do nosso grupo de oração, e também vi o Wilker, o marido da Conceição.
nesse mesmo dia, dentro da oração da Cris. E o que o Wilker estava fazendo? Ele estava saindo escondido de um lugar escuro, de uma rua escura, e estava chovendo, porque ele não quer que ninguém descubra o que ele faz. Porque, assim, até a turma da igreja, as senhoras mais velhas, falam, Dani gosta de orar o oculto escondido. Eu gosto de orar o oculto escondido. E o senhor vai revelando. Tanto que também o senhor revelou naquela oração sobre o marido, sobre o Douglas, que ele estava viciado numa coisa que não era na bebida. Mas ele estava... Aí a Cris revelou que ele é viciado no Flamengo. Entendeu? Isso, assim, modificou a mente dele. É como se desse uma falha ali no computador e ele só ficasse focando nisso. E eu vou te dizer uma coisa: o Flamengo é um time totalmente dedicado, consagrado a espíritos da Umbanda, do Candomblé, viu? Exatamente. Porque aí, lá eles falam muito de Exu, eles falam muito de Zé Pilintra. Então, a turma ali se dedica muito. Então, Abel passou isso agora na minha mente. O marido da Abel foi pego através da bebida, de preferência da cachaça, porque essa entidade trabalha com cachaça. Então, Bel, é assim, quando ele agora está passeando mais pela sua casa, então você consagra tudo, consagra a água, o café, senhora, isso aqui é teu, mais no mental, entendeu? Por quê? Porque isso vai rebatendo, o Rubens Celso chegou a ter, assim, dor de barriga, de, assim, incendiar a casa de fedor. E aquilo me chamou a atenção. Mas que coisa errada é essa? Aí comecei a pedir para o senhor me revelar no oculto escondido. Peguei Daniel 2 e falei, senhor, assim, assim, assim. E esqueci. Quando já chega o Rubens Celso no outro dia correndo aqui pela casa, quando sentou, eu passando pelo banheiro, o senhor falou, é a comida. Entendeu? Então, aí eu falei, me revela quem? Mas na hora veio. Então, o senhor revela. Nas orações, é importante as orações que estão sendo feitas? Eu mesmo atrasada, eu escuto atrasada. Aí, na hora que o senhor o Espírito Santo me chama a atenção, eu anoto. E essa história do orgulho, eu falei ontem na oração, falei domingo para a Lívia. Lívia, o que você quer que eu ore pelo teu esposo? Porque eu não conheço o teu esposo. E aí também tive uma visão com o Valdeilton. O Valdeilton numa sala, sentado, olhando para fora, como se ele morasse num campo, entendeu? Né? Num sítio. Sim. E eu não conheço, eu não sei o porte físico dele, mas ele não é um homem baixo, né? E aí, ele olhando naquela escuridão, e ele olhava, ele estava numa sala totalmente escura, sentado numa cadeira tipo preguiçosa, e aí ele olhava e falava assim, porque no começo, o contrato era casar com a Letícia. E o senhor revelou isso, que eu vi, que o senhor me revelou numa dessas orações. Ainda falei para o Diego aqui e para as meninas no grupo. A Letícia não entrou nisso assim porque ela quis entrar, entendeu? Ele queria fazer tudo certinho, mas do meio por fim, entendeu? Deu no que deu. E aí o senhor vai revelando. Então, não é a hora que eu quero, quando eu quero. Aí, eu coloquei assim, gente, eu esqueci de alguma coisa. Até falei, eu anotei, eu costumo anotar nos papelzinhos assim, e depois eu não sei por onde eu ponho. E agora veio essa lembrança das orações. Então, tem dia que a gente não quer orar? Não quer. Mas o Senhor já tem revelado muitas coisas nessa oração. Sim. É só acelerar
você está falando, porque o marido, a princípio, desde sempre, do início da... Não está me ouvindo? Baixinho. Baixinho. Acho que é por causa do ventilador. Então, eu queria asseverar, né, isso que você acabou de falar, porque minha luta desde o princípio do meu casamento, não quando ele resolveu sair de casa, se envolveu com essa mulher que ele está hoje, né, com a estranha, mas desde o princípio, porque eu me casei muito cedo, eu era adolescente, né, eu tinha 15 anos quando eu me casei com ele. E, na verdade, assim, a gente passou a morar junto. Eu só vim me casar quando completei 16, porque o cartório só casava com 16 anos, que 15 anos não casava, né? E com 16 anos que a gente se casou, desde então, minha luta com ele é a bebida. Ele está na parte do adultério, né? Mas por quê? Porque um abismo puxa outro abismo, né? Então, assim, o fato dele não conseguir largar a bebida é o fato de que ele também não consegue se decidir a entrar de cabeça na presença do Senhor. A gente já passou um tempo na igreja juntos, né, em ministério de casais e tudo mais. Ele passou um tempo afastado, mas ele não resistiu e voltou à bebida novamente, e a partir daí ele se afastou da igreja, ele voltou a se relacionar com as mulheres estranhas, até o ponto de pegar essa e morar com ela, sair de casa e morar com ela. Porém, é isso mesmo. Assim, não é a cachaça propriamente dita que ele não gosta, mas a cerveja. Inclusive, uns 15 dias atrás, meu filho, que estava saindo muito com ele, que ele, Jonathan querendo reaproximação e tudo mais, por conta da questão da ausência paterna, Jonathan estava querendo isso, começar a sair com ele. E numa dessas saídas, meu filho postou uma foto que dilacerou meu coração, que foi uma foto do Júlio segurando um copo de cerveja. Sabe? Isso daí acabou comigo de uma forma, assim, naquele dia. Eu disse, Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Não é porque eu não estou aceitando, mas por rebeldia, porque eu quero impor uma coisa ao Senhor, mas porque eu estou vendo que isso não é do Senhor, isso não pertence ao Senhor, então eu repreendo, eu quebro essa maldição sobre a vida do meu filho. O pai dele tem que ser um exemplo bom, e não um exemplo que ele não deve seguir, porque é muito o que acontece no mundo. Eu não vou fazer a mesma coisa que meu pai, porque meu pai era isso, era aquilo outro. Eu quero que o pai dele seja um exemplo bom, para que ele diga assim, eu quero ser igual ao meu pai, mas que seja bom. Então, assim, aí quando foi na semana seguinte, né, meu filho entregou a vida dele para o Senhor, né? Voltou, né, à casa do Senhor, né? Porque ele já era, né, cristão, ele tinha se afastado. 3 anos de luta, né? Foram 3 anos de muita oração, de muito choro, porque não é fácil. Porém, em relação ao pai dele, é meio que isso, sabe, Ideni? Ele, na verdade, isso que eu postei para vocês, na igreja não, mas em todos os momentos da vida da gente, assim, comemorações e tudo mais, na casa de parentes, tudo, ele sempre está presente. Ele é uma pessoa que ele não se ausenta. Ele sempre está presente. Ele vem na minha casa como se ele estivesse em casa, assim, na casa própria dele, né? Como se ele tivesse... Ele vem e faz todos os reparos que precisa ser feito. Então, ele vive aqui... Não, ele não vive. Mas sempre que precisa, ele está aqui. E muitas vezes eu ofereço. Eu ofereço um almoço, eu ofereço um café, eu ofereço alguma coisa desse tipo. E muitas vezes ele não aceita. Por quê? Porque olha só como que o inimigo... Porque assim, agora, a minha experiência é o seguinte. Meu esposo não bebia, porque a gente não bebe. Nunca bebemos, nem fumamos. E aí, depois que ele começou a andar com essas mulheres, porque não é uma mulher só, são várias.
tá? E as mulheres, quando começam também a sair com os homens, não é um homem só, são vários. Olha que interessante. No meio do atacadão, ele comprou um coisa de cerveja. Isso faz 2 natais, né? E no meio do atacadão, eu entrei, coloquei a mão aí ele pôs no carrinho, eu deixei ele afastar, passei a mão na cerveja e orei. E repreendi. O que aconteceu? E aí a minha cunhada também, ela vira médica fazendo trabalho para me separar dele. Gente, eu vou fazer 42 anos de casamento. Não é um dia nem uma noite. Então, o que aconteceu? Sumiu tanto o pernil que ela preparou um pernil para me comer e passar mal. Porque o amor dela é o Rubens Celso. Porque isso aqui, sabe? Ele é mão aberta, entendeu? Então, é isso aí, passou a mão no pelo dele, ele fica mansinho, sabe? Sabe aquele panterinha mansinho, panterinha negra mansinho? E aí eu sempre alertava ele, mas de pessoas assim. E aí ele não me dava ouvido. Até que meu filho falou para ele, pai, presta bem atenção, que a minha mãe conhece gente, ela é junto e misturado, mas ela não entra para comer com você. Então, o que aconteceu? Para a honra e glória do Senhor, sumiu a cerveja e o pernil. Sumiu. Esse testemunho eu dei até na minha igreja. E toda vez, aqui tem um monte de bebida alcoólica que ele recebe dos clientes, né? E boa, bebida boa, porque os clientes dele são gente, né? Eu passei a mão, as cachaças que tinha aqui, quando eu queimei as minhas cartas, eu joguei tudo na privada. Aí aqueles whisky cara, aquelas coisas, para não dar né? Não dá. Eu passei a mão e consagrei para o Senhor. Olha, aí ele me inventou de fazer um negócio com jabuticaba, vinho de jabuticaba, enchia de álcool, sabe? Licor. 15% de álcool, aquelas coisas, e eu só olhando. Fui lá, querida. Aí, levando para a irmã. Saiu, deixou aqui, consagrei tudo. Acabou, tem uma metade aí que nem esqueceu de beber, porque eram 10 horas da manhã, ele estava tomando caipirinha, coisa que ele nunca tomou, com limão. Ele não se lembra disso. Então, eu aprendi com a pastora Antônia Tereza, consagrar é tudo. Entendeu? E eu fiz. Aqui ele não bebe mais. No Natal, esse ano, aqui em casa, nem meu filho trouxe a bebida. Meu filho gosta estava falando isso pro Diego. Eu vou lá, sei aonde que tá na cozinha, passo a mão nas bebidas todo dia, como se eu não soubesse de nada, entendeu? Então, é assim. Eu acho que no calado, e eu não sou uma mulher de ficar calada, quando eu fico calada é porque o negócio está muito brabo. Isso, gente, é a minha experiência da minha vida cristã. Mas é importante você compartilhar. Por quê? Porque no mundo espiritual, o que acontece? A gente sabe que tudo precisa, não é que a coisa acontece só porque tem uma bebida, porque tem uma comida, é porque precisa de um veículo. Por que a gente usa óleo ungido, né? Não é porque o óleo é especial, não é porque esse óleo foi vindo do não sei do que, não é isso. É porque precisa de um veículo. Qual é o veículo que vai entrar? Então, da mesma forma que lá na macumba, lá na feitiçaria,
precisa de um veículo, precisa de um perfume que vai ser usado, um creme que vai ser usado, precisa de um óculos que vai ser colocado, precisa de um colar que vai ser colocado, precisa de uma comida que vai ser ingerida, precisa de uma bebida que vai ser ingerida. Então, precisa de um veículo. Aqui também é do mesmo jeito. Se você passa a mão numa garrafa, fala, Senhor, em nome de Jesus, tá aqui, eu te apresento. Espírito Santo de Deus, age. E não deixe isso aqui tomar conta da vida do fulano. Acabou. É igual, por exemplo, quando a Pamela converteu, o pai dela tinha um Zé Pilintra, gente, de 1 metro de altura. A mãe dela tinha um monte de estátua de Pombagira, Maria Mulambo, Sete Saia, Preto Velho, na casa do pai da mãe, que ela morava. A Pamela passava todo dia e falava assim, não vai ser eu que vou quebrar vocês, não. Eu creio que para honra e glória, ela conversava com as estátuas, para honra e glória do Senhor Jesus, meu pai e minha mãe vai botar vocês tudo para fora. A minha família vai ser de Jesus. E saía, e entrava, e saía. Ela avisava as estátuas. Falava assim, ó, vocês vão sair todo mundo aqui, mas não vai ser eu, não. Vai ser eles. Agora o Natal aconteceu um negócio interessante. Gente, meu filho, ele, ó, outro testemunho, Paula. Natal aconteceu um negócio interessante. O meu filho falou assim, o Gael, eu tenho óleo de lavanda, eu gosto de óleo de lavanda. E aí, ele é um óleo ungido, vai na minha bolsa, onde que eu vou? Sim, igual eu. Aí, meu filho falou assim, esse controle, o Gael pegou um controle que estava com uma unção de um óleo aqui. Eu fingi que não escutei, aqui dentro de casa. Entendeu? Então, Bel, é assim, a minha orientação, como eu faço aqui em casa, é que na hora você unja mentalmente, peça para o Senhor, né? Passar o sangue dele naquela bebida, naquela coisa, e sabe? E vai abençoando o Jaiminho quando ele chegar aí para almoçar, ou então para fazer algum reparo, mesmo que ele não queira almoçar. Lá na Jeninha também, vocês vão almoçar na Jeninha. Entendeu? Isso, passa ali desapercebida. Isso, você não precisa. Você só olha na comida e pede para o Senhor abençoar, entendeu? Porque eu tenho feito, porque eu entendo isso, e eu acho que, de uma certa forma, o espírito que está na vida de Jamil, assim, é como se fosse tão resistente, que é isso o porquê ele se afasta de mim e das coisas que estão perto de mim, porque ele sabe, o espírito maligno, né, sabe contra o que ele vai contender, né? Me desculpem, mas eu tive que falar. Tá, não, mas aí o que acontece? Para finalizar, aí um dia a Pamela chegou na casa dela do nada, a mãe dela estava no quintal, com um martelo na mão, e falando, não, tô falando para vocês, o que aconteceu? Vai pegando aí, Lívia, vai pegando aí, Márcia. Ela com o martelo na mão, falando assim, maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém, maior que Deus que ninguém. E a Pamela olhou assim, falou, meu Deus do céu, que, né? E a Pamela ficou, amém, né? Tá destruindo. Quando o pai dela chegou e viu tanto de santo quebrado, falou, ai, mulher, o que você fez? Ela falou, não quero isso aqui mais aqui dentro de casa, maior que Deus ninguém, maior que Deus ninguém. Ele pegou o Zé Pilintra de 1 metro, falou, me dá esse martelo aí, maior que Deus ninguém. E ele, olha o Zé Pilintra, ó. Então, a gente, às vezes, se monta, olha só, a gente se monta na caixinha da religiosidade de certas denominações, né? Ah, porque na minha igreja nunca me ensinaram isso. Ah, porque eu nunca vi meu pastor falar. Ah, mas nós temos que ser conduzidos pelo Espírito, gente. Entendeu?
Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. Por exemplo, Cris, que está aqui, às vezes a Cris está num lugar, não está podendo nem falar. A Cris Pereira. Rapaz, arrumou as meninas para ir para lá, unge as meninas e fala assim, Senhor, as minhas filhas são o canal do Senhor na vida do pai delas. Usa a boca dessas crianças, usa a mão dessas crianças, usa a mente dessas crianças. Tá mandando um veículo para... Senhor, minhas meninas é do reino do Senhor. O Senhor vai usar minhas meninas nesse lugar. As minhas meninas vão não sei o quê. E vai falando. Nós temos que sair da caixa, gente. Nós temos que sair da caixa. Tem que deixar Deus mostrar. Eu creio que o que o Deoni falou aqui não foi do nada. Não foi do nada. Deus vai movimentar. Deus vai fazer alguma coisa. E eu creio que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus através da nossa vida, da nossa família. Nós vamos fazer essa estratégia, entendeu? Vamos consagrar as coisas, vamos, né? E o balde, e os baldes, e os baldes, que na reunião passada eu lembrei, mas eu falei, Senhor, dá um tempo aqui que nós estamos no salão, coisa da Márcia. Não, o balde eu vou lá na minha igreja, eu vou trazer de novo a questão do então, balde. Por quê? Porque os baldes, as pessoas vomitam, elas vomitam, gente, coisas absurdas, que nem gato, entendeu? Aí eu dei risada no dia da intercessão, ainda falei pro Diego no privado dele, Jesus, tô no centro. O inimigo só copia, porque aquele negócio de colocar também na frente é a mesma coisa. Então, na verdade, o inimigo copia, eu sou batista, Diego é batista, então não tem essas conversas. O meu pastor fala assim, você, como que é? É uma penteca. Uma penteca. Eu sou penteca, eu concordo que eu sou penteca. Entendeu? Mas isso aqui é Deus falando conosco. Eu tenho certeza. Se eu, por exemplo, eu não sei, né? Às vezes tem objeto do marido que ficou em casa. Gente, bora pegar esse veículo. Eu vou procurar aqui em casa. Deve ter alguma coisa de Danilo aqui. Não é possível. A Érica, o marido dela, eu posso falar isso aqui, porque nós somos entre os líderes, né? A Érica está no meu grupo. Ela de Brasília. Ela tem um esposo que estava preso. Pensa num homem que era um mecânico de primeira linha, mas ele gosta de dinheiro. Ele gosta ele vai para coisa errada. Ele quer dinheiro fácil. Então, ele vende drogas. O filho está preso desde os 16. E aí o senhor já mostrou para ela que está dando um livramento para ele. E lá na reunião, ela falou assim, eu falei para ela, o que tem do seu esposo antes dele ser liberto, né? Lá da prisão, né, Márcia? Ela falou, ele tem uma Bíblia que eu dei para ele que está aqui. Eu falei, pega essa Bíblia, ora e começa a profetizar em cima dessa Bíblia. Foi quando ele saiu e agora o homem está andando, as coisas estão andando no lugar. Então, é assim, é importante a gente passar isso. Procura um veículo, gente. Quem não tiver nada mais do cônjuge dentro de casa, vamos imprimir uma foto para materializar nesses 12 dias. Quem topa? Quem concorda? Vou fazer igual o Walter. Concorda ou não concorda? Vamos, depois eu vou fazer um áudio para a Letícia, para a Seição, que não tá presente, mas a gente vai fazer, vamos pegar, vamos trazer isso. Quem tem objeto pessoal do marido, da esposa, dentro de casa, pega. Quem não tiver mais, pega uma foto. Nesses 12 dias, a gente vai orar em cima e Deus vai usar esse veículo, de alguma forma. Porque na Umbanda, precisa de um veículo. Então, o mundo espiritual, gente, do mesmo jeito que é de lá e de cá, não tem diferença. Gente, na crente não percebe as coisas. Mas na palavra está escrito.
Bom, gente, já vão, são 2 horas. Só Um me dia responde uma coisa. Ô, Ana, Cris Pereira. Ô, Cris Pereira. Oi, rapaz. Paz, amor, depois nós estamos gravando a reunião, depois você assiste o começo. Que dia que tá a sua reunião com o seu grupo? Sábado e segunda. Sábado Mas e a segunda. fala é Que segunda. horário? A de sábado a gente mudou para 18h15 e a de segunda é 18h15, 20h15. 20h15, tá. É só porque é o seguinte, Cris, eu falei no começo da reunião que aquelas pessoas que não estão participando, né, que não participam, passa no privado delas e oferece, caso elas possam, em outros dias, aí eu vou colocar lá depois, que dia que está sendo da Ideni, que dia está sendo a Bel, que dia que está sendo os outros grupos, que aí, se elas desejar participar, né? Não, às vezes, por exemplo, fica mais fácil para elas na sexta, na quinta, e aí para a gente poder remanejar essas pessoas para outro grupo, e também, às vezes, de repente, nesse horário seu, tem outras pessoas que fica mais fácil com outras pessoas, entende? Sim, eu tinha pensado até nisso, uma vez eu ia falar com o pessoal, tipo, então é de Deus. É de Deus, tá? É. É de Deus, tá? Bom, gente, então, eu acho que mais o Diego ia alguma falar, o coisa para a Diego. gente terminar. O Diego? Não ia falar, não, foi na hora que você. Não? Eu só levantei Não, a mão então pra... tá. Então, qualquer coisa, se a gente precisar de pontuar outras coisas, vocês vão colocando no grupo, qualquer coisa a gente põe a gente marca outro dia, outra reunião, tá bom? Aí, se vocês tiver alguma coisa para pontuar. Diego, eu senti de Deus de você orar e terminar essa reunião em nome de Jesus, para a gente findar aqui nossa reunião, tá bom? Tá, E peraí, aí deixa eu eu só dizer. dou as bênçãos apostólicas, tá? Peraí. Eu desligar aqui rapidinho. Senão queima o frango. Diego é dono de casa. Ué, Ai, por Jesus. enquanto. Tá chegando a menina. Amém, glória a Deus. Pai, em Amém? nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa reunião de alinhamento, como o Senhor já tinha falado comigo aqui, quando a gente estava conversando. E nós louvamos, Pai, e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós sabemos, meu Deus, cada um aqui sabe de onde o Senhor nos tirou. Nós queremos louvar, Deus, e engrandecer o teu santo nome e dizer, meu Deus, que obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado por essa obra, Senhor, redentora, Senhor, que nos traz transformação, que nos traz cura, que nos traz libertação. Oh, Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu Filho, que o Senhor nos revelou no nosso coração e que o Senhor, meu Deus, através dele nos deu, Deus, livre acesso a Ti. E também, Senhor, o Senhor nos deu o Espírito Santo para testificar em nosso coração que nós somos os Teus filhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós louvamos e engrandecemos o nome de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, como diz em João 15. Nós, meu Deus, entendemos isso, nós compreendemos essa verdade, essa revelação, que a nossa vida não tem sentido se não for o Senhor Jesus, se não for a presença do Espírito Santo nos guiando, nos direcionando no que temos que fazer e do que não devemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que a nossa vida, em nome de Jesus, seja totalmente rendida ao teu Espírito, para que a gente possa, todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século, andar em total obediência ao Espírito Santo. Porque é através dele, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor da glória. Aleluia, aleluia. Assim seja, Deus, nós, aleluia, aleluia.
Quiser entregar, pode entregar. Deus mostrou alguma coisa para falar. Não só a presença dele. Amém. Aleluia. Glória, glória. Amém. Estamos aqui com o coração para Deus fazer o que Ele quer fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam em nossos corações, hoje e para sempre, e que todos digam amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Glória. Eu não ia falar nada nessa reunião. Na próxima vez, tranca meu microfone. Pode deixar. Gente. É sério o negócio aqui, é sério. Amém. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.